Em meio ao surto de dengue que está acontecendo em várias cidades brasileiras, tem a operadora de plano de saúde colocando obstáculos para a realização de exames. Mas eu quero perguntar para você, e aí? As operadoras são obrigadas a fazer esses exames ou não? Isso é um assunto para a Mônica Hermílio, que está ao vivo agora comigo, e o que a gente quer saber, o que é que diz, inclusive, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, em relação a isso. Cada vez mais vão tentando cercear os nossos direitos de uma situação de sobrevivência, né, no momento que nós estamos vivendo tão delicado. É isso, Mônica? Pois é, Wilson, a gente percebe, né, que com o passar do tempo, com novas doenças aparecendo, surtos, né, aparecendo, a medicina vai precisando mudar, os procedimentos vão precisando ser aplicados e o direito, né, que regula tudo isso precisa também mudar e acompanhar. E agora é a vez dos planos de saúde negarem, né, fazer esses testes que são tão importantes para que quanto mais cedo aquele paciente descubra se está com dengue ou não, o tratamento adequado possa ser aplicado. Para falar sobre isso, sobre essa obrigatoriedade e o que é que a ANS fala a respeito dessa obrigação, vou conversar com Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico. Já está aqui com a gente, Juliano. Tudo vai acontecendo, novas doenças, novas necessidades médicas, os planos de saúde não estão acompanhando ou realmente fazem aquele se colar-colou, nega para que o paciente possa entrar na justiça. Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. Veja, primeiro eu queria destacar, Mônica, a seriedade do que a gente está tratando aqui, né? Já são mais de 1,6 milhões de casos no país, então, ou seja, é extremamente sério o caso. E, infelizmente, realmente, como o Wilson destacou na abertura, ainda a gente assiste casos práticos de pacientes que o médico prescreve, ou seja, a realização do exame para a detecção da doença, para fechar o diagnóstico, se o paciente estaria ou não, e ele encontra dificuldade na realização desse tipo de exame, tá? Das mais diversas. E aí é importante que a gente utilize uma ferramenta que a gente sempre reforça aqui, que é a questão da ANS, ou seja, a agência reguladora, ela é atuante nesses casos. Então, não vale a pena o paciente ficar se desgastando com a própria operadora. Automaticamente, ele precisa repassar a informação para a agência, ele pode até abrir uma reclamação, se for o caso, direto no site ou pelo 0800, a depender do paciente, e já fazer com que a operadora seja obrigada a trazer informações. Ela tem prazo definido entre 5 e 10 dias para trazer as informações junto desse processo administrativo que é aberto quando o paciente faz a reclamação. Por quê? O tempo, muitas vezes, é crucial nesse fechamento do diagnóstico, né? Quanto mais precocemente o diagnóstico é fechado, maiores são as chances de êxito no tratamento e do médico saber qual é o caminho que ele vai escolher para poder fazer com que aquele paciente saia, se for o caso de determinada situação. Então, é isso que a gente não pode conceber. As operadoras precisam, né, a gente sempre ressalta isso, ter ideia do seu papel. Ela presta um serviço lá na ponta público. O serviço de saúde é um serviço essencial para a população e a gente não pode brincar, principalmente, especialmente, diante de uma situação com essa dimensão. Juliana, inclusive, com essa burocracia, se demorar para que esse paciente faça esse exame e se, por causa disso, o caso dele se agravar, de repente evoluir para um óbito, o que a família pode fazer? Porque a vida daquele paciente, daquela pessoa, não vai poder voltar. Mas existe alguma manobra que a família pode fazer para acionar judicialmente essa operadora, já que essa burocracia leva alguns dias? Isso, veja, diante de um caso tão grave como você menciona, de fato a reparação e a responsabilização disso certamente viria posteriormente. Mas você tocou num ponto interessante que é a questão do prazo, né, que eu também destaquei aqui. E veja, se for um caso de urgência e emergência, tem que ser autorizado imediatamente. E vale ressaltar aqui para quem nos assiste que a autorização ela deve ser procedida ali, no laboratório. Não tem que ficar encaminhando o paciente que ele tem que ir na sede, que ele tem que ir em tal lugar. Não, ele tem que ser autorizado ali naquele momento. E se o médico destacar naquele encaminhamento que é um caso de urgência, de emergência, ou seja, que tem que ter brevidade naquela resposta, não tem prazo, tem que ser autorizado de imediato. Se for eletivo, como a gente chama, uma solicitação para dirimir uma dúvida ali se o paciente está detectado ou não, aí sim ele tem esses prazos de até 3 dias úteis para poder autorizar a realização daquele procedimento. Mas muitas vezes, infelizmente, até esse prazo é ultrapassado e o paciente fica ali numa peregrinação. Casos mais graves, Mônica, veja só, se houver urgência e houver obstáculo da operadora, o paciente pode até realizar
pegando toda a documentação e comprovação do pagamento daquilo ali e pleitear um posterior reembolso diante da urgência. Então há como ele esperar, né? A saúde não espera. Então é importante que as pessoas se certifiquem dessas questões, né, que cercam cada caso e automaticamente ele já busca a ANS. Independente se ele vai pagar, se ele não vai pagar, ele abre a reclamação porque a operadora ela terá que prestar esclarecimento formal sobre aquela questão em si, né, do que aconteceu. Ou seja, os planos de saúde são obrigados, devem constar esse exame para todo mundo que solicitar. Exatamente, isso consta no rol de cobertura e não é para haver esse tipo de questionamento, de obstáculo. Infelizmente, a gente vê que quando a demanda cresce, surgem os obstáculos também acompanhando a demanda. Então, é isso que a gente não pode conceber e o paciente precisa ter esse hábito dele se utilizar dessas ferramentas de fato, porque quando a informação chega na agência, ela tem como tomar algum tipo de medida, porque se isso for crescente, ou seja, se um número considerável de pessoas fizer o mesmo papel de reclamar, isso vai chamar a atenção da agência reguladora e ela vai voltar os olhos de repente para o estado específico e ver o que está acontecendo naquele caso concreto. E a depender, se houver abusividade, a operadora certamente poderá responder até administrativamente por isso. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o advogado especialista em direito médico Juliano Pessoa, portanto está aí, esclarecido para quem precisar realmente os planos de saúde devem cobrir esse tipo de exame. Voltamos com você, Wilson.